Bem, você pegou o edital, vai fazer seu concurso, começou a estudar, pegou vários livros, mas vamos começar pela LDB, tá? Já comentei com vocês o ECA, agora eu vou comentar a LDB. Está lá no edital, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e aí preciso compreender. Eu vou ler todo aquele livro, com artigo a artigo, ou eu vou compreender o significado dele? O vídeo de hoje é sobre isso, né? Nós vamos compreender quais são as definições, o porquê da LDB e como é que eu aplico isso na prova. Pronto, agora começou a sua prova. No dia da prova, e começa com aquela questão 1, que é uma função normativa da LDB. Aqui eu ainda coloco a definição para você. A Lei número 9.394 de 96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, exerce papel central na organização do sistema educacional brasileiro. Sobre a função da LDB, assinale a alternativa correta. A. Regulamentar exclusivamente a atuação das escolas públicas federais, cabendo aos estados e municípios editar leis próprias sem vinculação à LDB. B. Estabelecer diretrizes gerais da educação nacional, orientando a organização dos sistemas de ensino, respeitada a autonomia dos entes federativos. C. Definir de forma exaustiva os currículos escolares, vedando adaptações pelo sistema de ensino. Substituir os planos nacionais, estaduais e municipais de educação, concentrando a política educacional em norma única. E disciplinar apenas a educação básica, não se aplicando à educação superior. Agora, nesse momento, você vai pausar o vídeo, 2 minutinhos, e vai responder, tá? Até porque eu vou deixar isso na descrição do vídeo, essas atividades, tá? Vamos lá para a resolução. B. Estabelecer diretrizes gerais da educação nacional, orientando a organização dos sistemas de ensino, respeitada a autonomia dos entes federativos. Por que essa resposta? Pessoal, gabarito é B. Porque essa questão reprova quem decorou e não compreendeu. A LDB não centraliza, não esgota e não substitui políticas educacionais. Sua função é normativa e orientadora, organizando os sistemas de ensino em regime de colaboração. Artigos 8º, 9º, 10º e 11º. Quem não entende a função estruturante da LDB cai facilmente nas alternativas A, C e D. Então, eu vou estudar com vocês hoje a LDB. Eu comecei com a questão para você pensar o porquê que eu preciso compreender os primeiros artigos da LDB. É o que fundamenta a legislação. Vamos lá, continuando. Questão 2. Função da LDB na organização dos sistemas de ensino. Considerando a função da Lei 9.394 de 96 no ordenamento educacional brasileiro, analise as assertivas. 1. A LDB define princípios, direitos e deveres educacionais, aplicáveis a todos os sistemas de ensino. 2. A LDB garante autonomia aos sistemas de ensino para se organizarem, desde que respeitadas as diretrizes gerais nelas estabelecidas. 3. A LDB elimina a necessidade de normas complementares estaduais e municipais ao estabelecer regras completas e definitivas. Está correto o que se afirma em apenas 1, apenas 2, apenas 1 e 2, apenas 2 e 3 ou 1, 2 e 3? Pessoal, a LDB define princípios, direitos e deveres educacionais, certo? Aplicáveis a todos os sistemas de ensino, municipal, estadual, federal, todos os sistemas. A LDB garante autonomia aos sistemas de ensino para se organizarem, desde que respeitadas as diretrizes gerais nelas estabelecidas. 3. A LDB elimina a necessidade, olha só. Então, cadê a autonomia? Cadê os princípios? Né? Cadê o respeito ao sistema? Normas complementares estaduais e municipais, a estabelecer regras completas, ou seja, só ela por si só já é o suficiente. Não é. Né? Então, a alternativa correta é C, apenas 1 e a 2. A 3, não. Onde a banca testa compreensão e não memória? A assertiva 3 é falsa, porque a LDB exige normas complementares dos sistemas, artigos 10 e 11. A banca quer saber se o candidato entende
que a LDB orienta, organiza, mas não esgota o sistema educacional. Ela por si só não sustenta todo o sistema. Quem estuda a LDB como lista de artigos erra. Tá? Não dá só para bater artigo, só decorar, só ficar achando que eu decorei artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, já estou pronto para a prova. Não é dessa forma que você estuda para concurso. Quem entende para que a LDB serve, acerta. Entender a sua finalidade, entender o seu princípio, entender as suas finalidades. Nós vamos discutir isso agora, tá? Continuando o estudo nosso. A LDB não é um manual operacional. Ela é a espinha dorsal normativa da educação nacional. Por isso, em concurso, não basta saber o que o artigo diz. É obrigatório compreender qual é a função daquele artigo dentro do sistema. Então, se eu vou falar de um determinado artigo da LDB, qual que é a função dela? Qual que é a intencionalidade dela empregada no sistema? Como ela funciona? Eu preciso compreender. Porque a lei número 9.394/96 foi criada? Entenda a origem e o propósito da LDB, a base da educação brasileira. O cenário antes da LDB: falta de padronização entre escolas, desigualdade de qualidade do ensino, ausência de metas e diretrizes nacionais, desorganização administrativa na educação. Pessoal, só vou dar uma curiosidade aqui, matar uma curiosidade de vocês. Existia LDB antes da 93, 94? Existia, pessoal, existia, tá? Existia outras leis. Tinha a lei, a LDB de 61, depois a LDB de 71 e depois a LDB de 96. Então já tínhamos lei. Ela foi atualizada. Ela trouxe outras diretrizes, ela trouxe outras normativas, tá? Mas já existia. Porém, olha só como que era o cenário. Falta de padronização, desigualdade de qualidade, ausência de metas e diretrizes nacionais. E era desorganizada a questão administrativa na educação nacional. Cada município fazendo a sua forma, cada estado fazendo a sua forma, né? Educação sem direção, igual a desigualdade e improviso. Currículos diferentes em cada cidade. Formação desigual de professores. Falta de continuidade nas políticas educacionais. Então, antes de 96, muitas normativas, da forma que nós hoje realizamos, aquele momento de formação com os professores, aquela obrigatoriedade de um terço de formação, que depois ela veio complementar, né, porque houve várias atualizações da LDB. Então, tudo isso veio com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A nova base legal para a educação, a Constituição de 88, garantiu o direito à educação de qualidade. Exigiu uma lei que regulamentasse esse direito. Surge a necessidade de uma lei moderna e abrangente. Então, quando vem a Constituição de 88, quando é feita a Constituição, lá já determina que no Brasil fosse organizada essa legislação para direcionar a nossa educação, né? Porque ela já existia de 71. Mas e aí, como que isso é organizado? Então, a própria Constituição obriga que seja regulamentado essa nova diretriz. Opa! O nascimento da LDB, sancionada em 20 de dezembro de 96, substitui normas antigas e fragmentadas. Estabeleceu princípios, deveres e responsabilidades do sistema educacional. Isso é muito importante, pessoal, estabeleceu princípios, deveres e responsabilidades, tá? Qual que é o dever do município, do estado e da federação ali, e do federal? Como que isso vai ser dividido? Tem, é claro, lá dentro tem a questão de recursos, tem a questão formativa, tem a questão da educação básica, né? Como que ela é organizada, a educação básica, desde a educação infantil, ela menciona até o ensino superior, ela traz normativas para isso, e como que isso vai ser organizado, essa nova legislação nos traz. O que a LDB regula? Estrutura e níveis da educação, ela menciona a básica e superior, princípios e objetivos do ensino, direitos e deveres do Estado, da família e do aluno, gestão democrática e qualidade do ensino. Tá? O que significam diretrizes e bases? Diretrizes, orientações gerais que guiam a educação nacional. Bases, fundamentos obrigatórios que sustentam as políticas educacionais. Pessoal, diretrizes
é o caminho, tá? É a direção. Base é o alicerce. É o que vai solidificar para que seja garantido todo esse direcionamento, todo esse caminho. É o mínimo que se espera, tá? Quando eu falo em diretrizes, então eu dou a base e eu ofereço que os outros sistemas do ente federado consiga direcionar e criar o seu caminho. Então, só para finalizar a ideia, diretrizes e bases, é necessário eu dominar, compreender e verificar a aplicabilidade disso dentro do meu sistema e a sua funcionalidade. Simples, tá? Como a LDB mudou na educação, a educação na prática, né? Então, ela foi constituída e como que isso houve essa mudança da educação brasileira. Ela unificou o currículo mínimo, trouxe a necessidade de uma formação docente regulamentada e trouxe o financiamento vinculado à qualidade e à autonomia dos sistemas locais com responsabilidade compartilhada. Então, o que mudou? Deixa bem claro, tá? Nós temos hoje um terço da jornada do professor para a formação. Nós temos, independente se o aluno ele mora no Rio Grande do Sul ou no Ceará, tá? Se houver a transferência, tem o mínimo necessário para ele saber. Cada sistema tem a sua autonomia e pode complementar, adicionar, mas o mínimo já é garantido por lei. Então, isso não pode tirar. Tá? Então, hoje nós temos isso regulamentado em nível Brasil. E o financiamento, né? Em termos de qualidade, é vinculado à qualidade. Então, conforme o resultado que cada sistema tem, cada ente federado tem, muitas vezes isso remete à porcentagem, tem vários tipos de recurso. Mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre isso também, explicando sobre essa questão de vincular financiamento à qualidade. Né? Qual o tipo de recurso, como que isso é complementar, e tudo mais, junto à Secretaria Municipal e à Secretaria Estadual de Educação. Resultados e avanços após a LDB: expansão do acesso à educação básica, fortalecimento do ensino fundamental e médio, melhoria na formação de professores e base para políticas públicas como o Fundeb. Né? Então, houve uma expansão muito clara, né? Se você pegar antes de 96 e hoje, né, em termos de universalização, em termos de alunos na escola, não dá para fazer aquela comparação mais, o aluno de hoje não é o mesmo de ontem. Né? Você pega professores hoje que estão à beira da aposentadoria, né? Qual que é a fala constante? Antigamente não era assim, mas você pega uma outra realidade, né, onde muitas vezes existia, eu não me recordo agora, né, porque se eu não estiver enganado, a LDB de 61, ela traz a obrigatoriedade do primário, né, até cita primário e colegial, se não me engano, e aí depois traz primeiro, segundo e terceiro grau, se não me engano, a LDB de 71. E aí, muitas vezes, tinha até aquela questão do processo seletivo, né, entre o primário, para passar para o colegial, para o colégio. Então, assim, existia todo um diferencial. Não dá para comparar a universalização hoje, né? Onde hoje nós estamos aí com várias tecnologias didáticas e pedagógicas para trazer esse aluno, apesar das suas dificuldades e diversidades. Tá? O que as bancas cobram sobre a LDB? Troca o sentido de harmonizar por uniformizar. Por isso, pessoal, tomar cuidado com esse sentido. Troca o sentido de harmonizar por uniformizar como se fosse uniforme, igual para o Brasil todo. E não é. O que é solicitado? A garantia do mínimo. Então, existe uma harmonia, uma garantia do mínimo. E cada sistema, cada ente federado, organiza seu próprio sistema, tem autonomia para isso. Diz que a LDB impõe um currículo único. Falso. Não tem currículo mínimo, tem um currículo mínimo. Ignora a autonomia dos entes federados. Não. Cada ente federado, o sistema municipal, estadual e federal, tem a sua autonomia. Para fixar na memória, sem diretrizes não há rumo. Com a LDB, a educação ganha direção. Imagina a dimensão que é o Brasil, né? Se você não construir algo com essa coerência que hoje temos. Opa!
A LDB é a bússola da educação brasileira, garante coerência, qualidade e equidade. É a base de todas as políticas educacionais posteriores. Próximo tema, nós vamos discutir o artigo 1º, que é a educação segundo a LDB. E aí traz várias definições, acho que na próxima aula eu vou trazer para vocês, artigo 1º, 2º e 3º, se não me engano, que fundamenta as finalidades, muito importante, tá? Por isso, fiquem, já marquem aí para poder acompanhar o próximo vídeo. Opa! E agora, obrigado, pessoal. Até a próxima.